Muy buenos días, tardes Boa ou tarde, noches. boa noite em alguns lugares. para todos meus queridos irmãos, irmãs, para toda a igreja, de sul a norte, de norte a sul, de oriente a ocidente, de ocidente a oriente, aqueles lugares onde Deus tem permitido que se abra sua igreja com alguns corações dispostos. E isso é o bonito, a promessa de Deus, dita faz mais ou menos uns 54 anos. Foi a primeira vez que Deus falou. A primeira vez quando Deus me falou, eu não sabia, não conhecia, não sabia essas maravilhas de Deus que existia. E desde esse tempo o Senhor fez uma promessa tão linda, que Ele estaria formando uma igreja, uma congregação muito grande em todo o mundo. E como nós estávamos vivendo na Colômbia, o Senhor dizia: aqui na Colômbia minha igreja será muito grande e no exterior, em muitos países, estará minha igreja, minha congregação. E eu sou o que vou me encarregar de formar a igreja e eu os trarei, eu os converterei. Vocês não terão um trabalho muito difícil, porque eu sou o que farei tudo o farei. Colocarei os dinheiros e colocarei todo, estarei provendo de tudo aquilo que se necessita, o dinheiro. Visto que naquele tempo, eu me lembro que naquele tempo que eu ia a igrejas evangélicas e todos estavam, todos eram como que atrás de dinheiro, como que as pessoas se preocupavam era por se os crentes davam dinheiro ou não davam dinheiro. E o que dava mais dinheiro, então, colocava em uma lista, no primeiro lugar, porque dava mais, e o considerava. O tinha em primeiro lugar. Então, o Senhor dizia que Ele nos daria, que não nos preocupássemos por essas coisas materiais, principalmente o dinheiro, porque Ele estaria dando tudo, daria o dinheiro necessário para que fizéssemos as viagens que tínhamos que fazer, porque Ele dizia que teríamos que viajar muito, que se viajaria por todo o mundo e que pelo dinheiro não se preocupasse. Dizia o Senhor: não se preocupe pelo dinheiro, porque eu darei tudo em seu tempo. E eu serei o que estarei proverei todas as coisas. E também dizia: e não se preocupe, porque sou eu que vou converter os corações das pessoas. E assim, desta vez, quando Deus falava, como não tínhamos a experiência, como era a primeira vez, não sabíamos. Somente havíamos lido aqui na Bíblia que Deus falou a Abraão, que Deus falou com Noé, com Adão, com Moisés, os profetas. Sabíamos que Deus sim tinha falado ao homem, mas pensávamos que isso tinha ficado na história, que tinha ficado somente escrito na Bíblia e que Deus já não se manifestaria mais. Mas não foi assim. O Senhor dizia que Ele continuaria manifestando-se e que Ele estaria falando e levantando a seu povo e levantando os dons na igreja, porque Ele estaria manifestando-se com profetas, com evangelistas, com tudo aquilo que o Senhor, desde o princípio, se manifestou ao homem. Continua Deus hoje e continuará sempre. Então, por isso é que nós não nos esqueçamos deste verso da Bíblia quando diz... Podem sentar-se, por favor? Vocês também lá sentem-se e acomodem-se em seus lugares. Obrigada. Nós sempre estamos repetindo um verso da Bíblia que já o temos na memória e em nossos corações. Quando diz que Deus é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos. Então as pessoas nunca meditaram o que significa isso de que Deus é o mesmo ontem e hoje, não é? É tão profundo o significado desse termo, dessa oração, dessa frase, que nós temos que analisá-la. O mesmo ontem, o que foi que Deus fez ontem? O que fez, o que falou, o que disse, a quem? O que é o que Ele faz hoje, a quem Ele fala, o que Ele faz, os milagres, os sinais, se manifesta. Ele fala, Ele se manifesta. Deus não ficou aqui na história da Bíblia. Ele não ficou aqui.
Ele não se converteu aqui, porque para as pessoas é um livro literal, mais um livro. Mas não, aqui o que está escrito, Deus hoje vivifica e o vai vivificar no futuro. Então, por isso disse que Ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, falando dos dons da manifestação, falando que Deus falará ao homem. Isso é o que nós pregamos, isso é o que nós ensinamos, as experiências que temos vivido. E não é somente que o lemos e o ensinamos, porque aqui está escrito, senão porque o temos vivido. E todos dão testemunho dessas maravilhas, dessas vivências e daquelas experiências maravilhosas que têm vivido com Deus. As pessoas podem testemunhar. E assim Deus, então, se manifestou, tem manifestado, se manifesta. E por isso nós estamos aqui na presença de Deus, crendo nele, confiando no Senhor, porque Deus é real. E Ele prometeu uma igreja. E quando dessa vez que Ele fez essa promessa, me lembro que Ele fez essa promessa a mim, ao meu esposo e a mim. E nós pertencíamos a igrejas evangélicas. E eu não entendi o que Deus me disse essa vez, mas o guardei em meu coração. Passaram alguns anos e é quando já Deus começa a manifestar-se com seus dons espirituais. E é quando já Deus novamente começa a recordar e a falar tudo o que havia prometido. E uma noite, como a 1h em um sábado, estávamos orando 4 pessoas. E aí se manifestou o Espírito Santo pela primeira vez em minha vida. Se manifesta e nos fala e nos faz essa maravilhosa promessa. O que somos hoje e o que será a igreja amanhã, no futuro. Isso Deus falou aquela noite e assim Deus o tem cumprido. E realmente que não tem sido muito difícil para nós o trabalhar na igreja do Senhor. Nós temos nos adaptado à linguagem, ao idioma de Deus, a maneira de ser dele, a forma como ele fala com as pessoas. Nós temos adaptado. Quem sabe nós temos saído de muitas denominações cristãs, que eles têm seus programas, suas teorias, sua forma de falar, de ensinar, sua forma de pregar, sua forma de fazer, todos os têm. Nós somos separados, porque nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Então, por isso, não podemos nivelar-nos com as pessoas, nivelar-nos com todas aquelas coisas que eles, por agora, inventaram para motivar e para ter aí as pessoas contentes ou para programar muitas coisas às pessoas. Nós não fazemos isso. Nossos programas são a manifestação do Espírito Santo. Nossos programas e tudo quanto nós fazemos é quando Deus se manifesta e quando os dons, começa a Deus falar em sonhos, em visões, em profecias, quando Deus começa a fazer milagres e começa a fazer promessas às pessoas e cumpri-las. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel espiritual. Esse é o contexto que vivemos do Senhor. Por isso, algumas pessoas que já estão adaptadas a certas formas de culto ou render culto a Deus, não se adaptam, não, como que não nos dão atenção, como que não nos crê. Talvez dizem que somos ou muito fanáticos ou muito loucos, não sei o que dirão as pessoas. A questão é que nós fazemos o que Deus quer e agradamos ao Senhor. Por isso aqui nós falamos da doutrina, falamos do que Deus nos revela, o que Deus nos ensina. O Espírito Santo vivifica a doutrina aqui na Bíblia e nos submetemos a Ele. Estar nesta igreja é realmente vir para buscar a Deus de coração. Porque aqui não oferecemos nada às pessoas, aqui não oferecemos passeios, não lhes oferecemos retiro espiritual em nenhum lugar, não lhes oferecemos o clube, nem um almoço, nem um jantar, nada dessas coisas lhes oferecemos. Vocês farão cada um em sua casa, com suas possibilidades econômicas, farão vocês mesmos, porque aqui na igreja o que nós oferecemos são banquetes espirituais. Vir, louvar a Deus, glorificar ao Senhor e buscar os dons espirituais para ministrá-los às outras pessoas e agradar a nosso Deus e viver uma vida santa. Isso é o que oferecemos, isso é o que fazemos. Então alguns dizem, ai que tédio é isso. Tem pessoas que dizem isso, mas nós sabemos
que este é o caminho do Senhor e não é tedioso. É felicidade. Seguir o caminho espiritual, o caminho de nosso Deus, é muita felicidade. E nós desfrutamos e gozamos de tudo que Deus tem feito no mundo e que Deus tem posto no mundo. Nós sabemos desfrutar de uma maneira sã. Assim que agradecemos ao nosso Deus e ao Senhor, pois hoje vamos cantar-lhe. Assim, sem os instrumentos musicais, vamos cantar ao Senhor o hino número 11. Por aí, assim, os irmãos me escrevem, às vezes me dizem, eu quero que cante tal hino, então aqui vou lhes agradar. Vamos cantar o hino número 11, que intitula Vidas Consagradas ao Trabalho. É isso o que quer o Senhor. Nosso coração limpo para amar-lhe, para honrar-lhe. Assim que você já tem preparado seu hino. Os irmãos que estão aqui comigo, por favor, me ajudem a cantar. Quero ouvir vocês, suas vozes, por favor. Bem, vamos cantar ao nosso Deus com alegria. Cristo busca limpios corazones que le sirvan siempre con fidelidad, que a los pecadores insten fervorosos, que se vuelvan del pecado a la verdad. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salida a trabajar. Labios puros Cristo necesita, que con gozo anuncien plena salvación. Lenguas consagradas solo a su servicio, que proclamen al cautivo redención. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salida a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras ya maduras piden vuestra ayuda, las doradas mieses pronto cosechad. Id a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salida a trabajar. Vidas santas Cristo necesita, que a los pecadores muestren su poder, libres de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda de ellas siempre disponer. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la siega se presentan blancos hoy. Oh fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz salida a trabajar. Bendito y alabado el nombre del Señor.
Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos deu de conhecer seu caminho. É um orgulho para nós ter conhecido este caminho de nosso Deus. É assombroso como nós vemos no mundo muitas pessoas que não creem em Deus. Mas eu gostaria, por exemplo, ver a reação daquelas pessoas que dizem que não creem em Deus. Quando tem, por exemplo, um terremoto, quando tem um furacão, quando tem um tremor, um tsunami, todas aquelas coisas da natureza. Que farão, que pensam, que sentirão? Eu creio que aí sim, neste momento, vão sentir. Não. Se existe um ser supremo, salve-me. Seguramente. As pessoas às vezes se enchem, se deixam levar pelo orgulho, porque o inimigo é o que coloca todas essas coisas no coração das pessoas para destruí-los, destruir a paz, as bênçãos, destruir a salvação. Por isso nós aqui estamos na presença de Deus e servimos ao Senhor, assim como o hino que acabamos de cantar, que somos estes obreiros dispostos para servir a Deus, para ser o instrumento na mão de Deus. E com os dons que Deus nos deu, então nós servir aos demais, servir as pessoas com muito amor, com muito carinho. E ensinando às pessoas que sim, existe a felicidade, que sim, existe a paz, mas é a felicidade e a paz que Deus dá. E que se nós dispomos o nosso coração para amar a Deus, pois Ele permite que nós sejamos felizes na vida e desfrutamos de muitas coisas que Ele nos dá. Assim que, por isso, hoje vamos abrir nosso coração e dou as boas-vindas também às pessoas recentes e pessoas por primeira vez, lhes dou as boas-vindas. E quero lhes dizer que vocês também vão receber de Deus a bênção, a felicidade, a paz. Todo aquele do qual vocês precisam nestes momentos, vão receber, o Senhor vai dar-lhes, abençoar-lhes e fazer-lhes conhecer a felicidade. Isto é o formoso. E nós aqui vamos seguir com Hebreus, mas eu lhes conto que no primeiro ano da pandemia, eu ensinei quase todo o livro de Hebreus. Fizemos como por temas, mas eu ensinei Hebreus e o que hoje vou ler talvez seja repetição. Talvez seja repetição, mas o que nós não fizemos foi ler todo o capítulo. No entanto, pois a repetição não prejudica, porque isso nos ajuda a fortalecer mais no conhecimento e, sobretudo, que quando nós adquirimos conhecimento sobre as coisas de Deus, assim mesmo são as bênçãos, assim mesmo é a prosperidade espiritual em nossa vida e as bênçãos que Deus nos dá. Assim mesmo, Deus também nos abre porta no mundo para os diferentes compromissos ou trabalho ou o que tenha que fazer. E Deus nos prospera. Porque essa é a sua promessa. Essa é a promessa do Senhor. Então, nós temos que conhecer a Deus para assim mesmo poder valorizar o que recebemos da parte dele. E hoje nos corresponde em Hebreus número 4. Vou repetir de novo algo que na semana passada, no domingo anterior, falamos sobre o grande sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos dito, o sumo sacerdote, o grande profeta, superior a Moisés, ele, o Messias, o prometido, o enviado de Deus, o Salvador, o Rei perfeito, como diz os Salmos, precursor da salvação. Todos esses títulos
tem o Senhor, porque Ele é isso. Assim que hoje vamos ver o Senhor como sumo sacerdote. E o que era o sumo sacerdote? Para que Deus permitiu que se formassem os sacerdotes na antiguidade. Quando Deus falou a Moisés, Ele disse que da tribo de Levi, estarei elegendo toda a tribo para que fossem sacerdotes, e daí também que eles todos fossem os servidores, como os obreiros, que estivessem ministrando ao povo e ministrando também no templo, que Deus tinha ordenado a Moisés edificar, construir, e ali nomeou a uma família, a Arão e a sua família, para que ele fosse o sumo sacerdote, aquele sacerdote. E ele e a tribo de Levi, todos eram pessoas especiais que Deus elegeu para seu serviço, para que ministrasse e também estivessem fazendo muito serviço ao povo, visitando as pessoas, orando pelas pessoas seguramente, impondo mãos seguramente, ou dando orientações ou conselhos, ensinando as pessoas que buscassem a Deus, que não se esquecesse dos mandamentos, que tinham que ir ao templo adorar, que tinham que cumprir com todas aquelas leis que Deus tinha imposto por meio de Moisés. E quando Deus elegeu aquela tribo como seus sacerdotes, como os levitas e sacerdotes, e o sumo sacerdote diz na antiguidade que cada ano, no templo, no lugar santíssimo, Deus se apresentava ao sumo sacerdote, lhe falava e perdoava os pecados dele e do povo. E diz que cada ano era essa a manifestação. Portanto, o sumo sacerdote tinha que entrar sem pecado, porque se ele tinha algum pecado, provavelmente morreria ali no lugar santíssimo. Por isso ele tinha que viver muito bem a vida santa e reta diante de Deus. E esse sacerdote, pois era a simbologia, era o reflexo ou a sombra do futuro, dos futuros sacerdotes. Dos futuros sacerdotes, então também no futuro haveria este outro sumo sacerdote. E Deus falou a Moisés e lhe disse que depois dele levantaria também um sumo sacerdote que ele seria fiel para sempre, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. E logo o Senhor Jesus Cristo, quando começa a pregar sua palavra e a enviar o Espírito Santo e os dons a todos aqueles ouvintes, o Senhor também lhes fez a promessa e disse que todos os crentes seriam sacerdotes. Disse que sacerdotes e reis. Essa é a grande bênção, o grande prêmio que Deus lhes daria aos crentes, aos seguidores desse evangelho puro, verdadeiro, que o Senhor Jesus Cristo pregou e deixou para que continuassem pregando com a ajuda do Espírito Santo. Assim que nós, hoje, estamos lutando e cremos e estamos esperando que realmente Deus o prometeu e somos sacerdotes e reis para nosso Deus. Por isso temos que seguir firmes, fiéis, seguros e com convicção, para que essa bênção e esses prêmios e essas promessas formosas, o Senhor não as vai nos tirar, senão que isso continua conosco até depois da morte. Assim que vamos estar então aqui falando deste sumo sacerdote Jesus Cristo, porque ele era este sumo sacerdote que Deus havia falado a Moisés que iria levantar no futuro um sumo sacerdote. Aqui vou ler rapidamente, porque no domingo passado eu li no verso 14, 4:14. Diz aqui o apóstolo disse, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus. Lembrem-se que quando um diz que Jesus é o Filho de Deus, está referindo-se à carne, à matéria, à parte que ele se fez homem. Diz Jesus, o Filho de Deus, guardemos nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Diz, senão que temos um sumo sacerdote
que também foi tentado, como qualquer homem, em tudo. A nossa semelhança, mas sem pecado. Diz que este sumo sacerdote que tivemos, que foi Jesus Cristo, ele foi tentado, como pode ser tentado qualquer ser humano, mas com a diferença que ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado quando foi tentado, quando foi provado pelo inimigo, o diabo. Assim que diz que aproximemo-nos com confiança do trono da graça, onde está este sumo sacerdote, para que possamos alcançar misericórdia e achemos a graça de Deus e possamos nós ter a misericórdia e o socorro de nosso Deus, e Deus nos perdoe, nos ajude e nos dê essa força e essa valentia e essa coragem para que nós possamos seguir em frente no caminho, sabendo que nosso inimigo, o diabo, sempre está tentando-nos ou colocando-nos prova, dificuldades, para que desmaiemos e nos desanimemos de seguir no caminho do Senhor. Por isso diz que ele se comportou como um ser humano, com a diferença de que ele não foi pecador, ele não cometeu nenhum pecado. Mas o resto tudo o fez como um ser humano. Sentiu fome, sentiu frio, chorou, sentiu tristeza, tinha sede, tinha desejo de comer. Não teve pecado. Mas o demais diz que ele foi igual ao ser humano para quê? Para considerar-nos e também para ajudar-nos em nossas fraquezas. Mas quais são as fraquezas? Aquelas que vem o inimigo e nos coloca uma armadilha. Nós não podemos evitar esta armadilha. Vem o inimigo e coloca um acidente, por exemplo. Eu não posso evitar, não pude evitar. Põe-nos uma doença, não pude evitar a doença. Põe-nos problemas, litígios no lar, com a família, ou inimizades, ou calúnias, ou falsos testemunhos, ou me sequestram, ou nos fazem males. E nós não somos capazes de evitar este dano, este mal, neste momento. E caímos nisso, por isso disse que cai nessas fraquezas. Mas como o Senhor comportou-se como ser humano, ele sabe a dor, o que se sente. E ele sabe que sente-se tristeza, dor, angústia, impotência. E por isso diz que ele a nós nos tem ajudado, nos ajuda e nos ajudará sempre com as fraquezas que vêm contra nós. Porque somos carne, somos um ser humano e o inimigo, o diabo, é mais forte e mais poderoso que nós. Então o Senhor está aí pronto para ajudar-nos. Por isso é importante seguir no caminho do Senhor. Que importante é que quando conhecemos a Deus, tem que segui-lo para que nós ganhemos essa graça, para que Ele nos socorra, nos guarda e nos proteja o dia assinalado, o dia em que o precisemos. Que Deus não se afaste de nós, que não nos deixe sós. É para isso. É para isso como este sumo sacerdote que fez todas as coisas, que fez o sumo sacerdote de carne e osso que houve na antiguidade. Ele também trabalhou desta maneira para considerar como era que ele, sua misericórdia, não ia nos abandonar. Agradecemos a nosso Deus por ele. Então, aqui o convite no verso 16 diz que aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça ao Senhor, para que tenhamos dele sua mão misericordiosa conosco. No 5:1, vamos passar aqui ao capítulo 5, e diz, porque todo sumo sacerdote, na antiguidade está falando, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, a fim de que apresentem ofertas, sacrifícios pelos pecados. Esse era o trabalho, a função do sumo sacerdote na antiguidade. Desde o templo que fez Moisés no deserto e depois o templo de Salomão.
E diz que eles estavam aí apresentando ofertas e sacrifícios diante de Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo, os pecados dele mesmo, do mesmo sacerdote e do povo também. E no verso 2 diz, podendo sentir compaixão para com os ignorantes e extraviados, quer dizer, para que Deus tenha misericórdia, diz, visto que ele também está rodeado de fraquezas, como o Senhor, como ser humano, esteve rodeado de fraquezas, de impotência, então nos considerou, e por isso ele nos diz a nós hoje, vocês podem perfeitamente viver a santidade. Vocês podem perfeitamente afastar-se do mal, afastar-se do pecado e viver a santidade. Vocês podem? Se consegue? Não venha dizer que é difícil, porque sim, se pode, eu o comprovei. Isso é o que o Senhor fez. Por isso, ele se fez humano, para dar-nos a entender que nós sim podemos e vamos conseguir ser perfeitos. Porque aqui em algum lugar da Bíblia diz que ele está preparando uma congregação, uma igreja, um grupo. Diz que os está preparando sem mancha, sem ruga, santos, perfeitos, para apresentar para ele mesmo uma igreja perfeita. Então, pode. O Senhor diz, sim, pode. Por isso, nós cremos que com a ajuda dele, nós chegaremos a esta perfeição. E aqui no verso 2 diz, o 3 diz, e por causa disso deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto por si mesmo. Diz que, estava aqui falando do trabalho que fazia o sacerdote, que ele tinha que apresentar as ofertas, para que Deus perdoasse seus pecados, o do sacerdote e o do povo também. O 4, e ninguém toma a si mesmo esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como também foi o Arão. Está dizendo que qualquer um não podia ser sumo sacerdote. Que quando Arão, Deus o nomeou. Diz que Deus nomeou Arão como sumo sacerdote e a seus filhos. Isto é por chamamento divino. E, portanto, diz que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, enviou a seu mensageiro, o envia a esse sumo sacerdote nomeado por Deus. Então, diz que Deus chamou, isso encontramos em Êxodo 28, 1, quando Deus fez o chamamento a Arão e a seus filhos por Moisés, que eles seriam sacerdotes, que seria o sumo sacerdote e ninguém mais poderia desempenhar este trabalho. E aqui no verso 5 de Hebreus 5, diz, assim, do mesmo modo, Cristo não glorificou a si próprio, como fez o sumo sacerdote na antiguidade, que eles não se nomearam, não se autonomearam, senão que foi Deus que os nomeou. Diz Cristo, do mesmo modo, se nomeia, se não foi Deus que fez todo o plano. E diz que Cristo não se glorificou, fazendo-se como esse sumo sacerdote, pois ele nunca, quando esteve pregando o evangelho, não se encontra que ele esteve pregando, dizendo às pessoas, vocês têm que crer em mim porque eu sou o sumo sacerdote. Senão que eles viam nele suas obras, seu poder manifestado, viam sua misericórdia, viam seu amor, a doutrina, viam os dons, viam os milagres, os sinais. Isso era o que o povo via nele. E diz que ele não se glorificou. Diz que somente o glorificou ou o nomeou o Pai. Aqui no Salmos 2:7, que lemos no domingo passado, quando diz que o pai lhe dizia, tu és meu filho, e hoje te gerei. Disse o pai ao filho.
a essa carne que ele ia tomar e que se tornaria um homem, um ser humano. Ele disse: hoje te gerei a este ser humano. Porque era o mesmo Deus que estava fazendo o trabalho, o labor, a função. Mistério grande e difícil para que muitos compreendam e creiam. Mas nós que cremos no Senhor, sabemos que é verdade, porque para Deus não há nada impossível. E aqui no verso 6 diz que em outro lugar, quer dizer no Salmo 110, 4, também lhe diz, tu és sacerdote para sempre, diz o Pai a este ser humano, a esse homem que fez o Senhor semelhança como os homens, para que estivesse na terra como os homens. Lhe diz, tu és sacerdote para sempre. Isso está em Salmo 110, 4. E depois a história de Melquisedeque, que depois, em outro ensinamento, vamos ler tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com Melquisedeque, para entender bem. Mas aqui está a promessa nos Salmos, quando diz, tu és sacerdote para sempre, falando a Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, aqui já não estava dizendo segundo a ordem de Arão e seus filhos? Porque este sacerdote Melquisedeque apareceu muito antes de que iniciasse a lei de Moisés, muito antes que aparecesse Moisés como líder do povo, como redentor do povo. Então, apareceu este Melquisedeque, que depois vamos minuciosamente ler os versos para que saibamos quem é este Melquisedeque. Como eu lhes disse, na pandemia eu dei este ensinamento, mas eu sei que agora tem pessoas recentes e muitas pessoas que não ouviram o ensinamento. Os que ouviram se tornarão mestres da palavra. Assim que é isso. Nada faz mal. Repetir não faz mal. Então diz que segundo a ordem de Melquisedeque, diz que era sacerdote para sempre. Já não era por um tempo como aconteceu na antiguidade, que o sumo sacerdote era até que ele morria e aí continuava o filho, assim sucessivamente. Mas este sacerdote que fala o Salmo 110 diz que é para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Rei, o Senhor de senhores, o pastor de pastores. Que mais títulos daremos ao Senhor? Muitos, Ele o merece, mas não temos as palavras. Aqui no verso 7, diz, e Cristo, nos dias de sua carne, quer dizer, nos dias em que ele se comportou como um ser humano, tendo oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas a quem o podia livrar da morte, que era o Pai, Deus o Pai, foi ouvido por causa do seu reverente temor. O Pai ouviu a oração, a súplica daquele ser humano que Deus havia formado. E diz no verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Quer dizer, se comportou como um ser humano. Se ele aprendeu a obediência, como nós não vamos aprender a ser obedientes a nosso Deus? Devemos ser obedientes a nosso Deus. Quando o Espírito Santo nos fala, quando Deus se manifesta em nossas vidas e nos dá ordens, nos fala muitas coisas, nos diz, faça isso, faça o outro, não se desanime, não desmaie, não volte atrás. Confia, ore, leia a Bíblia, busque os dons, continue em frente, afaste-se do mal. Tudo isso o Senhor nos ordena, tudo isso nos diz o Espírito Santo. E temos que ser obedientes. Quando Ele nos diz, tira do seu coração o rancor, a ira, a inveja, tira a malícia, tire a soberba, a arrogância, o orgulho, tira as ambições, não sejas ambicioso, cobiçoso, não seja avaro.
Não tenhas ressentimentos. Não vai se vingar. Não seja rancoroso. Tudo isso nos diz o Espírito Santo. E o que temos que fazer? Obedecer. Obedecer. Porque diz que a obediência, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a obediência. Ele se comportou como este ser humano, normal, comum, sem pecado, mas ele foi obediente. E ele quer que nós sejamos obedientes. Olhe que todos estes pecados que eu acabo de enumerar, estes pecados são os que matam a alma. São os pecados que nos separam ou podem nos separar da vida eterna. E são os pecados tão ocultos que ninguém pode percebê-los. Com razão que tem pessoas que dizem, tem pessoas no mundo que falam ditados populares. Tem muitos ditados, muitos provérbios no mundo, em alguns lugares começam. É que as aparências enganam. E sim, isso é certo. As aparências enganam. Então, se vê uma pessoa, um homem, uma mulher, e um não sabe o que tem dentro do seu coração. Se coisas boas ou coisas ruins. Até quando Deus, quem sabe, revela, mostra ou nos dê discernimento, ou essa pessoa faz aparecer sua natureza que tem escondida. E isso é o que mais faz com que nós nos separemos de Deus. Isso não nos permite ter comunhão com Deus. Todos aqueles pecados, faltas, que são muito graves. As humilhações, não é? A falta de paciência, a falta de tolerância, a falta de misericórdia. Tudo isso nós devemos analisar e reconhecer. Nós reconhecemos e dizemos, Senhor, eu quero, Senhor, fazer as coisas bem, que eu quero ser um filho ou uma filha obediente a Ti. Mas antes te peço que me ajudes, porque eu quero refletir, quero analisar minha vida, eu quero examinar-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me para eu descobrir minhas próprias fraquezas e assim mesmo poder apresentar-me diante de Ti em oração, enumerando todas as minhas fraquezas para que Tu me ajudes, porque eu quero ser obediente, eu quero ter Tua graça, eu quero que me dê dons espirituais e servir-Te, quero ser feliz, quero ter paz. Ajuda-me. Isso podemos alcançar com a ajuda de nosso Deus, mas sim, temos que ser sinceros e reconhecer diante dele tudo e pedir-lhe que nos ajude. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, está nos dando um grande exemplo. Por isso, ele passou por todas essas etapas para ele dar a entender a nós, os seres humanos, que sim, se pode mudar, que sim, podemos viver com Deus. Sim, podemos viver sem pecado. E aqui no verso 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, Cristo Jesus, o ser humano, veio a ser fonte de eterna salvação para todos os que obedecem a Ele. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. É o único, porque tem muitas religiões que estão nos apresentando muitos caminhos para chegar a Deus ou muitos caminhos para ganhar a vida eterna. Mas não é assim. Tem um só caminho. Aqui está falando que o Senhor Jesus Cristo se comportou como homem, passou por todas as provas, por todas as etapas que pode passar um ser humano e que foi aperfeiçoado e é o autor da eterna salvação. Ele é o único. Para todos os que creem nele e o obedecem. Não tem outro caminho, e assim as pessoas se creiam muito sábias, se creiam muito inteligentes, se creiam muito filósofos, muito científicos, se creiam os melhores do mundo.
são ignorantes nisso, porque não aceitam ao Senhor. Não aceitam o único caminho que leva à vida eterna. O único caminho, Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem, não, é que é Deus. É que é o Deus Pai, é que é Deus. Eu creio em Deus e é Deus somente. Mas é que Deus, olhe o que fez Deus. Olhe o plano de salvação que o Senhor criou, formou. Um plano de salvação. Ele não lhes disse, não, está bem, todos que creem em Deus já é suficiente. Não. Ele fez um plano de salvação, quem sabe, um pouco difícil para os insensatos, para os rebeldes, os incrédulos, os que se creem muito sábios. Fez esse plano de salvação e ele disse, é por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, tu ganharás a vida eterna. Chegarás à eternidade por Jesus Cristo. Se tu não vais por este caminho, estás equivocado. Estás equivocado por muito sábio, por muito inteligente, por muito estudioso, porque tem muitos títulos e muitos estudos e muitas universidades, e tenha e saiba falar do melhor, não irá à vida eterna, não vai à vida eterna, se não crer em Jesus Cristo, que é o caminho, o único que leva à vida eterna. E diz aqui no verso 10, que por isso Deus o proclamou, diz, e foi proclamado publicamente por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um ser que não existiu como ser humano, porque foi um ser que era ele mesmo, o mesmo Senhor. Que isso vamos ver no outro ensinamento. Vamos ler um pouquinho de Melquisedeque. Quem foi este personagem? E o Senhor Jesus Cristo foi declarado sumo sacerdote, não segundo a ordem, nem a tradição, nem a família, nem da linhagem de Arão, de ninguém, senão de um ser espiritual, do mesmo Deus. Foi proclamado sumo sacerdote. E este é o sumo sacerdote no qual nós devemos crer. Repito, que tem que crer é nele, porque ele é o único caminho. Com ele você terá paz na vida. Com ele você terá felicidade. Eu tenho tido a oportunidade de orar por personagens do mundo que não são crentes da igreja. Me pediram um favor que eles imponham mãos, que ore por eles, porque ouviram da profecia, ouviram que Deus fala, então pareceu que lhes deu curiosidade. E por curiosidade pedem, ore por mim, eu quero que você me imponha minhas mãos na cabeça e ore por mim. Eu quero que você me dê profecia. Quero fazê-lo, vou fazê-lo. Eu tenho orado por essas pessoas, personagens, e quando eu oro por este personagem, porque não tem sido qualquer personagem, senão pessoas importantes do mundo. Quando eu oro e ao finalizar, essa pessoa me diz, senti muita paz. Senti muita paz. Que paz que sinto em meu coração. O que mais um pode dizer? Quem dá essa paz? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o rei, o salvador, o precursor, o único caminho. O que deu o Espírito Santo? Lembrem que o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou e envio a quem? Ao Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês para sempre. Está conosco, nos acompanhando aí, guiando-nos, governando-nos, ensinando-nos, nos dirige. Isso faz o Espírito Santo. Então essa pessoa diz, tenho paz. E a paz quem a dá? E essas pessoas são pessoas de dinheiro? Não é? E de posição e de status alto na sociedade. E diz, sinto uma paz que jamais tinha sentido em minha vida. Glória a nosso Deus, este sumo sacerdote. O caminho único, Jesus Cristo. O único caminho que leva à vida eterna é o único que pode dar essa paz. Também orava por outros personagens. Importante, dizia o personagem. Quando eu terminei de orar por ele, perguntei, disse, sinto felicidade. Sou feliz. Que felicidade, que felicidade. Diz que toda a tarde passou-lhe dizendo que era feliz, que se sentia feliz. Quem dá a paz e a felicidade?
O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o que dá a paz e a felicidade. Então, sim, nós dizemos nosso Deus, mas por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou lhes enviar o Espírito Santo, eu não vou deixá-lo só. E assim tem sido, e quem dá a paz e quem dá a felicidade, os dons espirituais? Pois aí está, o Senhor deixou o Espírito Santo e Ele é quem nos dá isso. Como eu vou fazer que uma pessoa sinta felicidade e paz se eu não tenho nenhum poder para fazer isso? Eu sou humana igual ao outro. Mas se sentiu isso, então o que era? Tem algo, não? Tem alguém, não é? Existe alguém. Existe um Deus. Sim, sim, existe. Então, o convite para que sigamos o caminho do Senhor. Convite para que sejamos obedientes a Deus, ao Senhor, com todo o seu plano de salvação. Ele está colocando em primeiro lugar a Ele, a esse Jesus Cristo, e nós temos que crer. Não ser insensatos e dizer, não, é que primeiro tem que explicar-me o mistério. Se não me explica o mistério, se eu não entendo, não creio. Não, tem que crer sem entender os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus, Ele saberá a quem os dará a conhecer. Ele quer que nós creiamos e não questionemos, não perguntemos tanto, não investiguemos tanto. Creiamos que Deus disse, ordenou e assim é. Obrigada, Senhor. Assim que o apóstolo diz, aqui no verso 11 diz, a respeito disso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, falando sobre o sumo sacerdote, Melquisedeque. Diz ele, a respeito disso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, e tinha toda a razão o apóstolo. E nós, se Deus nos permite, na semana seguinte estaremos seguramente lendo a vida de Melquisedeque, e aí vamos entender muitas coisinhas que Deus vai nos dar. Bom, e aqui diz, visto que vos fizestes tardios para ouvir, porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, lhes diz que depois de tanto tempo de ter os dons espirituais, de estar lendo a Bíblia e vendo as experiências espirituais e tudo que Deus nos dá, diz que já tinham que ser o quê? Mestres, mas diz não. Tenho que continuar dando-lhes leite, porque eu queria dar-lhes alimento sólido, mas vocês não. Então, o leite não, ele diz que não. Pois todo aquele, verso 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. Está falando das pessoas que já entenderam a doutrina e têm maturidade no conhecimento de nosso Deus. E diz, os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Então, diz que as pessoas que já têm maturidade na doutrina, no Senhor diz que já podem discernir, podem distinguir, entender, compreender melhor. Então, começa Deus também a revelar-lhe os mistérios e a dar o ensinamento mais claro. Isso é o que todos nós queremos, desejamos com todo o nosso coração, entender, compreender a palavra do Senhor, lê-la com todo o nosso coração, assim como estamos aqui lendo, e dizer ao Senhor que nos ajude, porque queremos ser-lhe fiéis e obedientes, e que o Senhor esteja conosco e que dê a paz, a felicidade, que é o único que a dá é Ele, nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E o Espírito Santo, que é quem está conosco. Vamos orar a nosso Deus. E nesta oração eu peço às pessoas que estão doentes, as pessoas que vão fazer cirurgia, porque tem câncer, porque tem, diversas enfermidades, porque não posso começar a enumerar, nomeando todas as doenças, porque posso esquecer alguma, mas Deus não esquece as doenças que vocês têm. Cada um de vocês diz ao Senhor, olha a minha doença, Senhor, olha.
minha doença é nos ossos. O outro diz, Senhor, minha doença é no sangue. O outro diz, Senhor, minha doença é os joelhos, minha doença é os olhos, minha doença... Bom, o corpo tem muitos membros e seguramente as pessoas estão doentes e têm suas doenças, têm câncer, têm cirurgias pendentes, tem pessoas prostradas na cama, pessoas na cadeira de rodas, outras pessoas com a síndrome de Down, outras que não podem falar, outras com esquizofrenia, todas essas coisas. Então, por favor, cada um de vocês, se eles não, os que estão doentes, não têm a capacidade de pedir a Deus, levantar sua mão e pedir a Deus por sua doença. O seu familiar próximo, a amizade próxima que sabe, lhe impõe mãos e lhe diz, Senhor, ele liberta o Senhor. Impõe-lhe as mãos. Você não duvide, imponha mãos, porque obedecer é melhor. O obedecer não é que você tenha todos os poderes, senão a obediência e a confiança em Deus. Isso é o que Deus vê em você. Então você lhe impõe mãos e diz, Senhor, tenha misericórdia deste ser, que ele não pode coordenar suas ideias, não pode falar. O outro não pode ver, o outro não ouve. E assim, então todos vão colocar sua doença na presença do Senhor e confiar em Deus. Porque Deus nos está vendo e nos está ouvindo. Porque como é impossível a imposição de mãos, então com a oração é suficiente. E assim que vamos orar e agradecer ao nosso Pai, bendito Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus grande, justo, misericordioso, esse Deus poderoso que andou com Moisés no deserto. Deus poderoso que te manifestastes fazendo muitos milagres e sinais e prodígios. Deus poderoso, Deus de amor, que por meio do Senhor Jesus Cristo tens dado paz a muitas pessoas, felicidade a muitos corações, que tu tens aberto portas de bênçãos para muitos. Tens aberto portas de triunfo, de vitória. Tu, meu Senhor, que tens dado paz, alegria. Obrigada, eterno Deus. As palavras se escondem, Senhor, e não temos como expressar-nos diante de Ti, porque Tu o mereces tanto, mas nossa alma sim se expressa diante de Ti, Senhor, nosso ser, o profundo do nosso ser, e sentimos, Senhor, que Te amamos com todo o coração, com todas nossas forças. Queremos fazer Tua vontade, queremos agradar-Te, obedecer-Te em tudo. Queremos amar-Te e honrar-Te, Senhor, e fazer tudo para que estejas contente conosco, porque Tu o mereces, eterno Deus. Tu mereces a honra, a glória e o louvor. Mereces os cânticos que saem do profundo do nosso ser para cantar-Te, para louvar-Te, Senhor, e enaltecer Teu nome. Bendito Teu nome para sempre. Agradecemos por existir, Senhor, porque Tu eres nosso Deus poderoso. Agradecemos, meu Senhor, porque nós sim sentimos Tua presença, sentimos que Tu existes, que Tu vives, que és um Deus real. Por isso te peço neste momento que estendas Tua mão poderosa que cura sobre todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, sobre todas as idades. Envias Teu poder, estendes Tua mão e sejas Tu curando, Senhor, e libertando e limpando a cada um, meu Senhor, curando todas as enfermidades físicas e tirando também as feitiçarias e as maldições do diabo, tirando ataduras e espíritos maus de muitos que são perturbados por estes espíritos. Senhor, estendes Tua mão. Estendas Tua mão misericordiosa e sejas Tu fazendo milagres, curando e limpando, poderoso Senhor. No nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, te pedimos, Senhor, que Te manifestes com milagres e sinais. Pai Santo, Te agradecemos. Te agradecemos por ouvir-nos. Obrigada por nos olhar. Obrigada por dizer sim a todas nossas petições que estamos
fazendo, meu Senhor, e também os desejos de nosso coração. E tu nos dizes que sim, que creiamos e tu nos abençoarás, que tu vais fazer a obra maravilhosa. Obrigada, eterno Deus, porque tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de perdão. Bendito e louvado o teu nome para sempre. Obrigada, Santo dos Santos, poderoso é o Senhor. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y este es el Consolador. Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios. Agradecemos ao Todo-Poderoso, meus queridos irmãos, seguir em frente, amando a Deus com todas as nossas forças. A glória é para o nosso Deus. Obrigada a todos vocês, os amo com todo o meu coração. E para as crianças, muitos beijos. E aqui vocês, muito obrigada. Deus abençoe.